Olá, bom dia. São 6h04. O programa A Notícia de Frente começando agora. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. 2 de março, quarta-feira de cinzas. Bom dia para você, Daniel Petengil. Seja bem-vindo. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia a você que está em casa e nos assiste em todo o estado. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Quem Seja conhece muito não muda de canal. Continua no 10. Muito bem. Continua no 10. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao Daniel. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias, bem cedinho, para ficar bem informado aqui no programa Notícia de Frente. Sejam bem-vindos. Olha, e hoje é um dia marcante para muitos religiosos, né? Principalmente católicos. 2 de março, começa hoje a Quaresma, né? Que significa 40 dias antes da morte de Jesus, e muitas igrejas começam aí trabalhos diferenciados, né, para poder refletir muito sobre essa data. Vou até que lembrar que cinzas pode significar a fragilidade humana, viu, Daniel? Para relembrar que somos feitos do pó e do pó retornaremos e que temos uma condição muito frágil, professor. Absolutamente nós temos, sob o ponto de vista da filosofia estoica, né, já que você me provocou, né, sob o ponto de vista da filosofia estoica, nós não temos em vida absolutamente nada. Deus nos empresta absolutamente tudo. Pai, mãe, filho e por aí vai. É um processo de aperfeiçoamento, né, em que a morte é o nada. Né? E a gente não deve ter medo. Por quê? Porque quando você está, a morte não está. E quando ela está, você não está mais. Ou seja, você nunca vai encontrar com a morte em momento algum. Pelo menos esse é o pensamento estoico. E começa hoje para os católicos, Daniel, o período da Quaresma, viu? Uma tradição que tem sido seguida ainda por muita gente, né, os mais tradicionais. Tem muitos cuiabanos, né, bem tradicionais, que seguem à risca essa tradição, né, guardam, né, certos comportamentos, né, alinhados com a Igreja Católica nesses 40 dias. Bom, e que sirva então de reflexão independente da religião, né? E que as pessoas possam todas, né? Todos nós devemos fazer uma reflexão das nossas ações e do mundo como está. Acabamos de atravessar uma pandemia que ainda não acabou e tem uma guerra sangrenta acontecendo, né? E falando um pouquinho da guerra, daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre esse assunto, mas só para pontuar você que está em casa, vamos sim falar também da guerra da Rússia e da Ucrânia. Novos dados, né? Todo momento mostra aí uma guerra de narrativas, professor. O tempo todo, né? Olha só, os ucranianos estão dizendo a Rússia, o exército da Rússia está matando civis. O que é isso, gente? Pessoas que não têm nada a ver com a guerra, são crianças, são mulheres. Os russos estariam atingindo áreas residenciais. E a Rússia nega isso. A Rússia diz, não, nós não estamos matando civis, não. Mas, segundo os ucranianos, não é isso que está acontecendo. Uma matança mesmo, Daniel. Sim, nós até comentamos isso na semana passada. Um dos efeitos da guerra, essa guerra de narrativas e de versões, na verdade, né? Você não sabe exatamente quantos civis já foram, quantas baixas houve de lado a lado, quantos soldados a Rússia já perdeu, né? Porque vai ter que escolher um lado, né? O lado ucraniano ou o lado russo, porque cada um tem sua verdade, cada um tem a sua versão de número de mortes ou de estratégia de ataque. Estão dizendo, inclusive, alguns setores da Ucrânia dizem que a Rússia já atacou, inclusive, um orfanato e crianças foram mortas. Então, é o tipo de coisa que tem que ser muito bem apurada, né, pelos organismos internacionais, porque também a gente não consegue acreditar em tudo que chega. Exatamente, viu? Você disse algo muito importante desse local, né, de um orfanato que foi atingido. Pelo menos o número extraoficial são 13 crianças mortas, professor. Mas também outros organismos dizem o seguinte, olha, o número pode ser maior ainda. Exato. Quando ontem eu disse com relação ao Tribunal de Haia, é exatamente isso, é um crime de guerra. É um crime de guerra que o Vladimir Putin vem cometendo, né, reiteradamente, né, todos os dias, e a gente precisa, quer dizer, eu digo assim, a humanidade precisa entender isso e a OTAN precisa entender isso, né, e dar um basta nessa situação, porque é uma covardia o que estão fazendo. E as imagens falam por si só. Você viu imagens ontem de um míssil, né, caindo numa instituição pública, né, uma coisa absurda, sabe? Você vai me dizer que ali não tem civis? Claro que tem, né? Claro, é óbvio que tem, né? Então tem que dar um basta. Já flagraram, inclusive, ataques de mísseis a prédios residenciais. Isso aí é inegável, né? Isso está acontecendo realmente. As baixas estão sendo muito expressivas, né, em relação aos civis.
Isso aí, gente. Bom, depois vamos falar mais, né, sobre a guerra, porque agora vamos falar das eleições 2022. A janela partidária vai começar já a contagem regressiva a partir desta quinta-feira. Quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Sêmia Mawad. Durante a janela partidária, o parlamentar pode trocar de partido sem perder o mandato. E para falar sobre esse assunto, então, eu converso agora com o analista político João Edson de Souza. João, o que diz, então, a regra quando a gente fala de janela partidária? Primeiro, a gente precisa entender que ela foi criada com o objetivo de estabelecer a chamada fidelidade partidária. E o foco dela são o que nós chamamos das eleições proporcionais, que envolvem vereadores, deputado estadual, deputado federal, principalmente esses três. Por quê? Porque o mandato pertence ao partido político e não ao eleito. Lembrando, por exemplo, na eleição passada, deputado estadual em Mato Grosso, o quociente eleitoral ficou acima de 60 mil votos. Nós temos deputado que ele foi eleito com um pouco mais de 13 mil votos. Essa diferença, quem contribuiu foi o partido político. Mas sabendo da dificuldade que nós temos de ter cultura política, cultura partidária, as pessoas que eram eleitas gostariam de mudar de partido porque algum desconforto ou até por interesse numa reeleição, numa sigla que seria mais fácil. Para burlar a fidelidade partidária, criar a chamada janela de transferência. Essa janela, onde pode sair de um partido para o outro, ela corresponde a 30 dias, porque ela está ligada diretamente à diferença de 6 meses da eleição. Faltando 6 meses para a próxima eleição, eu tenho que estar filiado já em um partido político. Logo que ela é uma janela de 30 dias, ela fica normalmente dentro do mês de março. João, e é natural isso realmente acontecer, né? Faltando poucos meses aí para as eleições? Olha, pela ausência de cultura ideológica e partidária, no Brasil se tornou muito comum. Nós temos alguns políticos que já estão aí com 5, 6 mandatos e cada mandato por um partido diferente. O político que fizer essa troca de partido fora da janela partidária, ele pode, inclusive, perder o mandato? Isso. Qualquer político que fora da janela partidária não obedecer o princípio dessa norma da transferência, considerando aqui os proporcionais, e fizer uma mudança partidária, qualquer cidadão ou membro do partido, de qualquer partido político, pode recorrer e ele perde o mandato quase que automaticamente. Reforçando, então, até quando isso precisa ser feito? O período vai ser feito exclusivamente no mês de março. Por quê? O último dia de transferência tem que estar distante da eleição 6 meses. Considerando que a eleição é dia 2 de outubro, então conta-se 6 meses retroativo. A partidária começa, então, a abrir essa oportunidade aí de amanhã, hein? E aí, professor, diante dessa federação, o que a gente pode esperar durante esse período? Será que muitos vão pular a janela? Essa é uma oportunidade de fuga, né? De fuga da fidelidade partidária. A oportunidade que ele tem exatamente de buscar outros partidos. Facilidades para poder se eleger, seja por questões de articulações políticas, seja por questões de achar um caminho, né, mais tranquilo para se eleger. Enfim, de qualquer forma, ele vai buscar exatamente isso, né? E o que me chama mais atenção nisso tudo é o fato que a janela partidária reforça ou desvela, sobretudo, né, um apagão por geral ideológico, porque você não encontra absolutamente nada ligado nesse sentido, né? Aquelas raízes ideológicas, de princípios, de valores, de partido, você completamente não encontra em candidatos há anos. Então o Brasil vive exatamente isso, esse apagão ideológico sendo o poder pelo poder. Como é que eu faço para me manter no poder? Como é que eu faço para poder chegar lá como deputado federal, como deputado estadual? Se o caminho esse é desse partido, independente da ideologia, é o mais fácil, né? É o mais oportuno, eu vou seguir nesse caminho. E muitos vão buscar exatamente a reeleição, né, tendo escadinhas de outros candidatos. Ele precisa, por exemplo, de 40, 50 mil votos, ele procura um partido que tem candidatos a deputado federal, a deputado estadual, né, que possam fazer escadinha de voto para ele e ele possa ser eleito com mais facilidade. Basicamente isso. Tá certo, professor Daniel, vou perguntar aqui para você. A gente pode entender também como um oportunismo estratégico? Sim. O tabuleiro político de Mato Grosso vai começar a ser definido agora, realmente. Até porque muitos vão usar essa janela partidária para também se acomodar nos lugares onde vão disputar as eleições
inclusive pensando nas federações que vão ser feitas, né? Alguns que não se encaixam, não vão se encaixar nessa federação, como alguns, por exemplo, filiados do PV, né? Aqui em Mato Grosso, que não concordam com a federação, com a esquerda, com o PT, com o PCdoB, alguns podem aproveitar essa janela partidária para migrar para outro partido, né? E o que é muito esperado aqui em Mato Grosso é que alguns membros do antigo PSL, agora União Brasil, devem migrar para o partido do presidente Jair Bolsonaro, o PL, né? Também por questão de conveniência, não tem questão ideológica, mas porque o PL é centrão, né? Mas eles têm que migrar para um partido maior, partido com força, com fundo eleitoral, com dinheiro, né? E acho que o delegado Claudinei, né, o próprio Nelson Barbudo, todos aí devem migrar para o PL agora nessa janela partidária. Pois é, Daniel, mas num cenário absolutamente diferente, né? Sim. Quando da primeira eleição, da eleição do presidente Jair Bolsonaro, né? Você vê, por exemplo, esse deputado Claudinei, né? Muitos deputados estão migrando para o partido do presidente Jair Bolsonaro, à sombra do presidente, acreditando realmente de que o presidente terá a mesma força que ele teve lá em 2018. E as coisas não são bem assim, né? Nós precisamos entender exatamente a movimentação hoje com relação a essa corrida presidencial, lembrando que a nossa economia hoje está numa situação bastante delicada, né? E que a imagem de um presidente, a credibilidade do presidente, ela está completamente aliada, a popularidade dele está aliada às questões de economia, né? Se você tem um percentual considerável de desempregados, por exemplo, né? Uma economia não tão estabilizada, isso migra, ou de certa forma traz para o presidente menos popularidade. O presidente Jair Bolsonaro precisa reconstruir isso, eu não sei se ele tem tempo suficiente para isso até o final do ano, para que realmente possa repassar indiretamente essa credibilidade para os possíveis candidatos do seu partido. Sim, você tocou num ponto importante. Porque você é mais especialista que eu nessa área de política, entendeu? Mas eu acredito, minha leitura é uma leitura de leitor, né? E de curioso. Eu acho que é mais isso, mais ou menos isso, né? Porque às vezes muitos gestores, vou deixar a economia um pouco de lado. Não pode, realmente. A economia faz diferença na vida das pessoas. A pessoa começou dessa forma, aumentou o número de desempregados, você vai perder popularidade, sem dúvida. E falando nessa queda de popularidade, nessa possível queda, será que o presidente ainda, professor e Daniel, continua perdendo oportunidade para dar uma guinada? Vou lembrar aqui, por exemplo, de pontos sensíveis da economia e que o próprio Congresso acaba chamando para si o protagonismo. Por exemplo, a Petrobras. Os próprios deputados e senadores, professor, eles estavam cobrando do Executivo uma mensagem para que pudesse realmente trazer alguma solução para conter a alta de preços dos combustíveis. Mas acontece que Paulo Guedes não encaminhou. Aí quem tomou para si todos os holofotes foram senadores e deputados. Ele continuaria perdendo a oportunidade, mesmo quando é esperado dele alguma alternativa? O que eu percebo é assim, Luciana, Daniel e telespectadores, já existe uma movimentação por parte do governo federal, isso é uma preocupação do governo federal, né, de se ter uma retomada da economia. Em que sentido? Nós tivemos agora, né, recentemente, essa questão da redução em 25% dos produtos industrializados. Isso, economicamente falando, é importante. Vai chegar na ponta a redução de 25% da indústria na mão do consumidor que vai comprar um carro, vai comprar um eletrodoméstico, não vai chegar a 25%. É óbvio que vai chegar menos, mas será sentido essa redução será sentida pelo consumidor. Então, e essa é uma ação do governo federal que é apenas uma que, de certa forma, já está sendo tomada por parte do governo no sentido de retomada da economia. Outras estão por vir, pelo menos eu acredito nesse sentido. A questão do combustível é algo extremamente delicado, que independe do governo federal, não é só o governo federal nessa história. Você tem aí a questão da Petrobras. Se ela não se fazer, se nós não tivermos uma revisão da política de preço da Petrobras, não muda absolutamente nada. Se ela deixar, por exemplo, se ela não deixar, né, de agradar os acionistas, como ela vem agradando já há muitos anos, não vai mudar nada. Só que o agrado está grande, né, professor? Porque vamos lembrar... Isso há muitos anos. Sim, mas, por exemplo, tudo bem, o PT entregou uma Petrobras saqueada, quebrada. Agora, no governo do presidente Jair Bolsonaro, 107 bilhões de lucro. 107 bi, professor, não é faturamento não, é lucro, ou seja, tem dinheiro em caixa e o governo é o acionista majoritário. Como assim? Um lucro
extraordinário para quem estava quebrada e nós continuamos sangrando o bolso, professor, para pagar essa conta do combustível. A questão do combustível deve ser uma ação conjunta, né? Governo federal, governo estadual, por conta inclusive do ICMS, quer dizer, e principalmente a revisão da política de preços da Petrobras, que se ela não olhar mais para a população, né? E deixar de olhar para os acionistas, como você bem disse, né? O governo federal é um dos maiores acionistas, né? Não vai mudar nunca essa questão dos combustíveis. Lembrando que a alta do combustível não é só uma alta no Brasil, é no mundo inteiro, né? E esse é um problema já mundial há muito tempo. Porque assim, Daniel, vamos tentar entender aqui. De um lado, lá o Senado discute o quê? Vamos privilegiar quem? Continuar privilegiando a Petrobras? Vamos agradar a população com preços mais justos? Vamos agradar a quem? Eles precisam fazer essa escolha. Tem a questão do fundo. Olha só, eu acabei de citar aqui uma cifra bilionária de lucro da Petrobras e ainda assim um dos projetos tratava do quê? Da criação de um fundo. Mas e o dinheiro desse fundo? Sairia da onde? Pois é, isso está sendo discutido. Do nosso bolso? Quem financia tudo é o povo brasileiro. É o povo brasileiro. E existe essa PEC aí, que inclusive foi apresentada pelo senador Carlos Favaro, que tenta, de certa forma, combater essa situação muito complicada que é dos combustíveis. Realmente uma questão delicada, complexa, né? E também isso está muito na mesa dos presidenciáveis, né? O Lula, o Ciro dizem que vão mexer nessa política aí de preços da Petrobras e tentar não ficar tão atrelado ao dólar, que esse é o grande problema, né? O dólar está galopando, ali o barril de petróleo passou de $100, já fazia mais de 10 anos que não chegava a esse patamar e então, por isso é esperado que haja um novo aumento mundial, aqui no Brasil também, dos combustíveis. O combustível que vinham baixando o preço nas últimas semanas, é bem provável que volte a subir. Mas isso também realmente é uma das grandes promessas dos presidenciáveis. É bom que a gente preste atenção de que forma eles pretendem fazer isso. Mexer na política de preço da Petrobras e nesse sistema do câmbio dolarizado, né, que faz o preço dos combustíveis chegar a patamares assim, bastante absurdos, né? Você falou da questão econômica, o Paulo Guedes está tentando se equilibrar ali no protagonismo, mas ele já perdeu muito do protagonismo da área econômica para a área política do governo federal, que está bem alinhado com o Congresso, com o Arthur Lira, né? O Arthur Lira, inclusive, que tomou a frente das discussões do orçamento, né? Certo. Saiu ali da equipe técnica do Arthur Lira muito mais sobre o orçamento do que o Paulo Guedes fez, né? Ele fica tentando aí se equilibrar. E agora que é um ano eleitoral, é esperado que haja algumas atitudes aí mais populares por parte do governo federal para poder reverter essa queda de popularidade. E tem que ser emergencial. E por que eu estou falando isso? Afinal de contas, infelizmente, temos uma guerra atingindo todo o planeta, professor. Ontem nós recebemos aqui uma mensagem de uma telespectadora que disse: meu Deus, já estou pagando R$18 do ovo de galinha. E vamos aqui lembrar que agora os fertilizantes, 20% dos fertilizantes não puderam chegar aqui no Brasil por conta da fronteira com a Ucrânia, que os países já não permitem mais essa logística, Belarus, né? Fazendo parte das sanções à Rússia. E por que eu estou falando isso? Olha, isso quer dizer que o milho vai voltar a ficar mais caro, a soja, as commodities vão ficar num processo delicado. E o custo de produção vai elevar para tudo. Isso quer dizer o quê? Que no supermercado, daqui uns dias, os preços estarão majorados, professor. Então, não é só o combustível que vai doer no bolso, os alimentos também, que já estavam com preços numa escalada, né, acentuada. Nós vamos ter dias difíceis se medidas emergenciais não forem tomadas. E é uma realidade. Você provoca uma guerra como essa, provoca um desequilíbrio econômico mundial, né? Se nós considerarmos que a Rússia e a Ucrânia são responsáveis por praticamente 30% da produção de trigo do mundo, né? E que o trigo é uma matéria-prima fundamental no pãozinho que você compra aí na sua casa. Mas o nosso trigo vem da Argentina. Mas quem dita o valor de mercado internacional é a Rússia, né? É a Ucrânia, está ali, né? Então, isso realmente desequilibra toda a economia mundial, né? Vejam, por exemplo, nós não temos fertilizantes agora
uma matéria-prima importante, é um produto, uma commodity importante, um produto importante, né? Nós temos até matéria-prima para poder fazer bons fertilizantes, mas essa matéria-prima é utilizada em outras coisas aqui no Brasil. E aí nós temos a dependência de fertilizantes, considerando que o nosso estado, principalmente de Mato Grosso, é eminentemente agropecuário, então precisa do fertilizante. Nós não temos fertilizantes, a boa parte da Europa está numa situação bastante complicada porque não tem energia. Imagina, 40% da energia da União Europeia vem da Rússia por conta do gasoduto Nord Stream 2, quer dizer, um projeto financiado pela Alemanha, né? O próprio presidente Donald Trump já tinha dito, não faça isso, Angela Merkel, que você está financiando, né, algo que pode te prejudicar lá na frente. Não é só uma relação econômica, deu no que deu. Então você vê que o desarranjo, ele é mundial, em todos os sentidos. Agora, o governo que tem expertise, né, que tem gente capaz e inteligente, vai dar conta de sair com menos doloroso, né, com menos, faltou a palavra aqui, com menos... danos, prejuízos, né? Menos prejuízos, né, com relação a essa guerra. E a parte nefasta da guerra e dessas sanções econômicas à Rússia é que o povo local, inclusive, começa a sofrer também, né? Com desabastecimento, com falta de acesso à rede bancária, né, a crédito, e o mundo inteiro está começando a sofrer também as sanções junto com a Rússia, né? A Luciana citou essa questão do embarque dos fertilizantes, está parado nos portos lá, ali nos países vizinhos da Rússia, Belarus, por exemplo, e está impedido de vir para o Brasil, por exemplo, esse grande volume de fertilizantes que vai impactar completamente aqui no agronegócio de Mato Grosso do país. Tá certo, gente. Olha só, eu vou aqui para algumas mensagens, porque tem relação com alguns temas que estamos tratando aqui. Olha só, Luciana, Daniel e Haroldo. Cobrem a volta dos cartões do Ser Família Emergencial, dos que não conseguiram pegar por algum motivo. Cobrem, contamos com a ajuda de vocês. Professor, sabe o que significa isso? São pessoas implorando para que o governo de Mato Grosso, agora trazendo essa situação aqui para casa, tá? Para o governo de Mato Grosso, exatamente. O governador apresentou na Assembleia Legislativa números expressivos, muito importantes, sobre os investimentos do Estado em diversas áreas, educação, saúde, infraestrutura, o que inclui também rodovias e também na área social. Só que na área social, o valor foi bem menor para esse ano, o investimento previsto para esse ano, em relação ao ano passado. E o cartão Ser Família Emergencial parece atravessar por graves problemas. Nós recebemos, inclusive, denúncias aqui que imaginam constrangimento, professor. A pessoa ia até o supermercado para fazer a compra culpadinha, né? Porque R$150 não dá para nada hoje, na ponta do lápis, né? Pois é, professor. Chegava no caixa do supermercado e aí a atendente dizia para aquela mãe ou para aquele pai de família: olha, a senhora não pode levar essa compra. Como assim? É porque a gente não recebeu do governo. E aí tem um outro problema grave, viu? Houve a substituição do cartão e muitas pessoas ficaram sem o cartão. E nesse momento essas pessoas não estão conseguindo fazer a retirada. E o mais grave, sabe o que é, professor? Há um mês ou mais, né, Daniel? Tentamos respostas aqui, trazer a secretária de Assistência Social do governo de Mato Grosso. É uma reclamação recorrente, não só aqui no programa Notícia de Frente, mas em todo o noticiário nosso, todos os programas. O Cidade Alerta recebe centenas de reclamações com esta mesma natureza, apontando exatamente esse problema, né? O que acontece é o seguinte: nós temos um governo do Estado que ele tem uma desenvoltura, né, para a área da infraestrutura, por exemplo, muito eficaz, né? De ajuste de contas, muito eficaz. Sabe-se lá o que ele faz para poder... Uns dizem que ele taxa demais, outros dizem que não é bem isso, que existe muita competência nesse sentido. A verdade é que lá atrás, no Pacto para o Mato Grosso, feito pelo governador Mauro Mendes, né, ele conseguiu sim ajustar o Estado. O Estado está equilibrado, está muito bem, tem sobras, né, sobras suficientes, inclusive, para provocar aumentos, né, reivindicações e aumentos por determinadas categorias. O sujeito vê lá que tem 3, 4 bilhões sobrando, né, ele vai fazer greve. Você, mas por que não tem aumento para mim? Né? Então, tudo isso é em função exatamente desse ajuste eficaz e necessário, prudencial, que o governador Mauro Mendes fez com a sua equipe. Isso de um lado. Só que do outro lado, o que falta exatamente é sensibilidade para políticas sociais. Observe que na área de infraestrutura, né, desenvolvimento,
O governo vai muito bem, vai de vento em popa, mas está cheio de problemas relacionados às políticas sociais. Toda hora é greve de policial penal, é greve na área da educação, toda hora você vê um impasse, você vê uma situação dessa, né? Por quê? Porque o governo não consegue, não tem sensibilidade suficiente para entender as coisas humanas, né? Sensíveis, mais sensíveis. E é exatamente nesse ponto que o governo peca, e é por isso que reclamações dessa natureza persistem. Está faltando diálogo, governo que não sabe dialogar com a população, governo que não sabe, que não tem traquejo político e governabilidade para lidar com situações ligadas ao servidor público muitas vezes, né, ao cidadão, é um governo que tem dificuldades, né, e precisa melhorar. Eu acho que o governo vai muito bem, mas a gente vai alertando já há muito tempo que não dá para ficar taxando aposentado, entendeu? Que não dá para ficar taxando aposentado, não dá para tirar poder de compra do consumidor, né? Não dá para deixar de ouvir funcionários, né? Servidores públicos da educação, servidores públicos da saúde, né? Policiais penais, não dá para deixar de fazer reuniões dessa natureza para poder achar uma solução. E é exatamente nesse ponto que o governo se desgasta de forma desnecessária, a meu ver. Tá certo, professor. Obrigada aqui, viu, pelas suas ponderações. Daniel, fica à vontade, por favor, porque afinal de contas a gente tem cobrado isso, olha, praticamente todos os dias. Todos os dias. Fica a sugestão aí, nós já discutimos isso em outros programas, para que o governo do estado dê uma atenção prioritária para o setor social da gestão dele. Realmente, como destacou o professor, tem uma pujança econômica, tem sobras de caixa e realmente o governo está ajustado no ponto de vista das contas públicas, o que vai permitir, inclusive, a construção de mais 3, né, hospitais. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Está aí um bom exemplo, impressionante, né? Isso é ótimo. Mas realmente tem um desequilíbrio entre a questão econômica e a social aqui em Mato Grosso, muito grande ainda. Essa questão do Ser Família Emergencial, a gente todos os dias e também em outros programas também recebem esse tipo de demanda, porque não são situações pontuais, né, como está aparecendo. Eu não consegui fazer migração do cartão lá em novembro, né, então agora eu não estou tendo acesso a isso. Olha, são vários problemas que são trazidos aqui para nós e a gente não consegue responder, né? A gente tenta acionar ali as fontes do governo para que expliquem o que está acontecendo, né? A gente já até recebeu uma nota por parte da Secretaria de Assistência Social, mas foi muito genérica, né? Os problemas continuam acontecendo. A gente espera que agora, com o retorno do governador e da primeira-dama, que é muito ligada a essa área social, eles devem voltar para Mato Grosso amanhã, na quinta-feira, eles deem uma atenção especial para isso. E o respaldo também maior para a secretária Rosa Maria, que parece que não está tendo ali a base, não está tendo o apoio necessário para ela poder trabalhar. Olha, que não tem um apoio, mas precisa dar uma satisfação, né? Afinal de contas, a fome não pode esperar. A fome mata, professora. A fome leva o ser humano para a marginalidade. Né? Tem crianças, porque sabemos que essas famílias, elas são numerosas. Elas precisam disso, é necessidade. E a sensação que a gente tem, né? A sensação, pelo menos que eu tenho, é que está faltando a virtude da empatia, né? Se colocar na posição do outro mesmo, sabe? Me parece que essa cabeça patronal, essa cabeça de empresário, né, do governo do estado, de alguns do governo do estado, porque os principais autoridades ali, né, têm exatamente essa cabeça, estão com um pé na área empresarial. Falta a virtude da empatia, né, em todos os sentidos. O governo precisa realmente olhar para as pessoas mais vulneráveis, mais pobres. Não adianta nós termos um estado extremamente rico, né, com grande produção de soja, com grande produção de milho, com grande produção de carne, exportador, um dos maiores exportadores do Brasil, né, com uma referência no produto interno bruto importantíssimo para o país, né, e nós temos aí, do outro lado, centenas ou milhares de famílias passando fome. Não dá, definitivamente não dá, né? É inadmissível você aceitar uma situação como essa, e é exatamente nesse ponto que o governo precisa mexer, precisa trabalhar. Se realmente Mauro Mendes é candidato ao governo do estado, né, ele precisa repensar as suas atitudes dentro do seu plano do governo, principalmente essa área social, para que ele possa conseguir chegar lá.
Tá certo, olha só, gente, o tempo está avançando aqui, são 6 horas e 34 minutos. Eu vou para um rápido comercial, mas na volta prometo, viu, que eu venho com mensagens. Agora ficamos com imagens do trânsito, vamos diretamente para a Avenida Arquimedes Pereira Lima, já temos imagem aí, quarta-feira de cinzas. Hoje todo o setor produtivo praticamente a partir da 1h da tarde, então teremos um trânsito aí tranquilo demais durante todo o período da manhã. E mesmo assim, juízo ao volante, hein, gente? Daqui a pouquinho voltamos.